o que estão fazendo hoje em dia nos templos não é brincadeira. Eu mesmo, às vezes, isso me gera uma revolta, um desgosto, porque hoje em dia está uma falta de respeito tão grande que a gente vê muitos usando ali a igreja, ou seja, os templos para fazer palco de brincadeira, eu digo logo assim. Porque você vê hoje em dia pessoas indo aos templos não para adorar a Deus, mas para brincar com as coisas de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim: muitos me adoram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Ou seja, a maioria das pessoas hoje em dia, os pensamentos, o coração está em outro lugar. Às vezes está numa vaidade, às vezes está num pecado de adultério, sabe? E tem muitos que sobe ali ao púlpito com uma vida toda bagunçada, toda desajeitada, não tem reverência, não tem respeito, não tem. Eu conheço pessoas, eu não vou aqui falar quem é e quem não é, para não gerar escândalos, para não formalizar escândalo, porque se for dependesse somente de mim e não gerasse escândalo, eu ia falar. E hoje em dia a gente não pode mais nem pronunciar nomes, que hoje em dia tem um tal de processo, né, que hoje em dia ninguém pode mais falar se alguém fez alguma coisa, porque gera processo, né, gera cadeia, prisão, que é assim que está hoje em dia, né. Então, eu não vou falar nome, mas eu conheço de perto, presencio pessoas que se dizem pregador da palavra de Deus e pregadoras, meu Deus do céu, que é a coisa mais simples para essas pessoas, para algumas, eu não falo aqui com todas, não são todos, mas é uma quantidade boa de pessoas que acaba de às vezes chama um palavrão mais feio do mundo. Eu conheço uma certa pessoa que chama palavrão para a esposa, sabe? Xinga a esposa e depois vai para lá para o púlpito pregar a palavra. Ora, isso é brincar, é falta de temor a Deus. Certo que nenhum de nós somos perfeitos, nós temos falhas. Só que nós devemos respeitar as coisas santas de Deus. Porque Deus, ele não é brinquedo. E isso gera escândalo. Eu conheço homens aí que fazem coisas terríveis e assim também mulheres. E isso não é bom, não é certo. Eu falo de mim mesma, particularmente, se eu não tivesse me afastado dos caminhos do Senhor alguns anos atrás, eu acho que eu estava já com mais de 30 anos, né, servindo a Jesus. Só que como eu me afastei um certo tempo na minha adolescência, hoje eu tenho 50 anos, eu me afastei por um tempo, né, na minha adolescência, e hoje vou fazer 21 anos que eu me reconciliei. Mas eu, desse tempo todinho para cá, eu tenho visto tantas coisas absurdas que eu, por estar assim, já saber que isto é bíblico, né? Porque é nisto que isso vem a acontecer, porque a palavra de Deus
fala, né, sobre essas coisas. É o joio no meio do trigo, né? E aí, mas a gente se escandaliza. Agora, se eu me escandalizo com essas coisas, agora imagine uma pessoa que é novo convertido, que aceitou Jesus recentemente, que ele está ali todo destroçado, precisando assim de mais força, mais bons testemunhos, precisando mais da palavra, precisando mais de entender a palavra, precisando de atenção, de cuidado, um novo convertido. Aí veja só, vem todo destroçado lá do mundo, vem todo, né, precisando chegar dentro de um templo e ver exemplos. E quando chega, se depara com fofoca, com disse-me-disse, né? Porque tem irmãs que, meu Deus, tem uma língua que só misericórdia. Aí uma fala da outra, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. E vê um monte de coisa dessa dentro da igreja, irmão pecado, irmão. E aí, como é que uma criatura dessa, precisando, né, que os mais velhos na fé ensinem os mais novos na fé, se depara com uma situação dessa, como é que não fica uma pessoa dessa? Ele não vai ser uma pessoa assim, não se afirma, isso é mau testemunho. Ele vai dizer, não, isso aqui não tem ninguém que serve a Deus, aqui são pessoas assim, assim, assim. Quer dizer, que isso aí afasta a pessoa de dentro do templo. Aí a pessoa lá vê, imagina lá fora, tá do jeito que tá e aqui tá assim, então eu vou voltar para onde eu vim. Então, isso daí é muito sério, é muito sério. Olha só, o perigo da hipocrisia, pregar algo que não se vive, pode causar escândalo e afastar os ouvintes da fé. É sério? Isto é certo, é a palavra de Deus. Então veja bem, a orientação a buscar uma vida de santidade e arrependimento para que a consciência esteja limpa. O ideal é buscar o arrependimento sincero, a confissão e a reconciliação com Deus antes de assumir a responsabilidade de ensinar ou pregar publicamente. Isso é tão sério que muitos não dão importância. Ora, como eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão ou de qualquer pessoa, sendo que no meu tem uma trave nos meus olhos? Sabe o que isso significa para você que não entende? Significa que se eu estou com minha vida suja, né, cheia de pecado, como eu posso tirar? Ou seja, abrir os olhos daquele que está em pecado? Ai, irmã, mas é a palavra que liberta. Sim, é a palavra que liberta. Mas nós devemos dar testemunho, porque se aquele que está ouvindo a palavra sabe que eu vivo em pecado, ele não vai querer ouvir de mim aquela palavra, ele não vai atentar para a palavra do Senhor, ele vai se escandalizar. E isso vai diminuir a fé daquela pessoa. Ele já vai passar a não acreditar, a não crer mais em qualquer um que pregue a palavra. Isso vai dificultar o Evangelho de Cristo, a pregação, né? E muitas pessoas hoje já não querem mais, já têm dificuldade de aceitar a Jesus, de ir e confessar a Jesus e procurar uma religião, uma igreja, para ir servir a Jesus, por conta dos escândalos que estão demais, por conta dos maus testemunhos que são muitos. E isso dificulta o ganho de almas para Jesus.
Isso dificulta a pregação do Evangelho, né? Porque Deus diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje em dia, tem muitas pessoas que não dão mais credibilidade ao Evangelho, aos cristãos. Ficam procurando, imaginando, será se esse é servo de Deus mesmo? E ainda tem alguns, e tem algumas irmãs que ainda não dá testemunho nem na maneira de se vestir e de andar. Ainda anda toda devassa, vê-se com brinco, batom, e ninguém sabe nem se ela é crente ou se ela não é. E depois vai falar de Jesus para os outros. Quer dizer, que não cuida nem da aparência, quanto mais do espiritual. Não cuida do interior e nem do exterior. E aí fica complicado uma situação dessa, né? Então, isso, pregar o Evangelho não é de qualquer jeito. Pregar o Evangelho é renunciar tanto o exterior como o interior, é o de dentro para fora e o de fora para dentro. Porque tanto o de fora, né, dá bom exemplo, como também o interior de dentro também dá exemplo. Porque não adianta eu andar igual uma aparência de uma cristã, né, e andar suja de pecado escondido. E assim também não adianta você mostrar ser uma crente, né? Uma crente e tá andando de qualquer jeito, né? Andar com roupa devassa, shortinho, toda maquiada. Então é os dois juntos. Tanto o cuidado espiritual como do físico, da aparência. A aparência também fala. A aparência também dá bom testemunho, porque tem umas irmãzinhas por aí que quando a gente vai falar de brinco, batom, unha postiça, esmalte na unha e tal, elas, a roupa que anda, pessoas andam veste com leg, anda com leg se mostrando, e inventa que vai fazer caminhada, inventa que vai fazer academia. Não é pecado fazer academia nem caminhada, é pecado é você andar devassamente. Aí a gente vai falar, ela fica, porque isso é uso de costume e não aceita, e isso daí não tem nada a ver. Tem sim, porque isso aí também dá testemunho. Isso também é testemunho, isso também gera escândalo, viu? Para aqueles que não são o Evangelho. Ora, se gera escândalo para a gente, para mim que já estou esse tempo todo na igreja, eu me escandalizo com isso. Agora imagine um que está chegando agora e o que está lá fora que ainda nem aceitou a Jesus como Salvador. Como ele não vai se escandalizar com isso? Depois você está lá dentro da igreja, glória, dando glória, fazendo, pulando, gritando, mostrando que está cheia, não sei nem de quê, de pecado. Mostrando que está cheio de pecado. E aí como é que uma pessoa lá fora não vai se escandalizar com isso? Vai se escandalizar sim. Vai diminuir a fé do ímpio, vai diminuir a fé até dos irmãos que estão lá dentro, né? Diminuir a fé nesse sentido de perder até o prazer de ir ao templo. Irmãos, eu confesso que tem vezes que não dá vontade de eu ir no templo para adorar a Deus. Não falando que eu não tenho desejo de adorar a Deus, entenda bem. Não dá vontade de eu ir às vezes, para não ver esse tipo de situação que eu vejo dentro do templo, na vida de muitos cristãos. Perco o desânimo, principalmente quando eu sei que o que está lá na frente, os líderes, e que estão fazendo alguma coisa inadequada, dá vontade, aí que não dá vontade, eu não sinto, eu falo sinceramente, eu não sinto vontade de ficar olhando aquela pessoa pregar a palavra de Deus, porque se eu sei que ele não está de acordo com a palavra e vivendo aquilo que ele prega, eu não vou. Se eu não souber, eu vou lá e daí eu escuto ele pregar, ou ela pregar. Mas se eu souber que ela ou ele está vivendo uma vida em pecado, eu não me dou o trabalho de sair de casa para ir lá no templo, olhar aquela pessoa pregar, ouvir aquela pessoa pregar aquilo que ele não vive. Porque a palavra é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira, mas a pessoa não está na verdade.
Então eu não tenho prazer. Eu prefiro ficar em casa e orar em casa, buscar a Deus em casa. Não estou aqui incentivando você a deixar de ir na igreja. Não. Estou falando particularmente eu pessoal. Né? Então isso daí, se eu, que já estou esse tempo todo na igreja, né? 21 anos, imagine uma pessoa nova convertida, como não vai? Vai se escandalizar. Veja bem aqui, em Mateus, né? Mateus capítulo 23, versículo 3 diz assim: portanto, tudo que vos disserem que guardai-o e fazei-o. Olha só, portanto, tudo o que vos disserem concernente à palavra, que guardeis, nós temos que guardar para nós, guardei-o e fazei, ou praticai, mas não façam conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Viu só? Aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para toda boa obra. Quando a pessoa está santificada, preparado para toda boa obra, quando ele está fazendo a vontade de Deus e conforme está escrito na palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e escravizo para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quer dizer, que o que eu prego para outro ali fora, que eu prego para outro dentro do templo, né? Que isso, né, sirva para mim. Eu tenho que me escravizar o meu corpo, amortecer, matar o desejo da carne, né, para que eu não venha a ser reprovado diante dos outros, para que eu seja exemplo. É que está querendo dizer, né, em outras palavras, isso aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Quando nós confessamos, porque nós somos exemplo a falhar, nós somos exemplo a pecar. Não existe nenhum que não possa passar por essa situação. Agora, sabe qual é a situação ruim que eu estou falando aqui? Não é você errar, é você permanecer no erro, achar que não está errado e ficar se escondendo através do Evangelho, né? Ou seja, mesmo que não se esconda, mas que alguém esteja vendo, mas você mesmo assim continua na prática e fica ali pregando, né, desse jeito, todo em pecado, e ao invés de procurar se arrepender, confessar, porque assim que a Bíblia ensina, temos que se arrepender e confessar diante de Deus e diante dos homens, deixar a prática do pecado e ali se reconciliar, para que nós podemos fazer a obra de Deus. Entendeu? Às vezes eu me entristeço e eu deixo, e eu vou ser sincera, particularmente eu deixo. Se eu for numa congregação, ir lá, né, eu olhar os líderes, eu não estou falando com os congregados, se eu olhar os líderes que estão na frente ensinando a palavra de Deus de forma inadequada ou em pecado, eu sinceramente eu não me sinto bem ser ensinada por uma pessoa assim, porque às vezes a gente está precisando de a gente aprender para que a gente possa cada dia mais
melhorar a nossa vida espiritual. Aí eu chego lá e vejo uma pessoa com a vida espiritual mais decadente do que a minha. O que é que essa pessoa tem para ensinar para mim? Por acaso um cego pode guiar outro cego? Não. Um cego não pode guiar outro cego. Porque se um cego for conduzir um outro cego, de certo que os dois vão cair dentro de um abismo, ou dentro de um buraco, ou vão cair. Então eu tenho que estar com a minha vista limpa, eu tenho que estar com a minha vida purificada, limpa, apta para ensinar o irmão que está precisando ouvir a palavra. Certo, meu? Você que está ouvindo este vídeo, eu espero que este vídeo e essa mensagem tenha sido útil para você, né? Porque Deus, a palavra de Deus ensina, agora nem todos cumprem os mandamentos da palavra de Deus. Infelizmente é assim. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? O amor de muitos se esfriariam, a palavra, assim diz a palavra de Deus, e como está acontecendo. São de muitos, mas não de todos. Ainda existem alguns que procuram cumprir com as suas obrigações diante de Deus, né? Eu louvo a Deus por esses que assim fazem. Mas tem muitos que não, que buscam para si muitas... procuram posição, procuram cargo, porque querem simplesmente aparecer e nada de se arrepender, nada de deixar as práticas e vive uma vida dissoluta e ainda assim quer ensinar o outro, sendo que ele não vive, para escandalizar a obra de Deus. Então, se essa mensagem foi bom para você, compartilhe, se inscreva no meu canal, que lá tem outras mensagens muito boas e edificantes para a sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um beijo a todos.